Muito bem, meu doutor, minha doutora, vamos agora dar continuidade. Estamos ainda no homicídio qualificado pelo feminicídio. Eu peço gentileza para que pulemos para o parágrafo 7º A, ok? Por que eu peço para que pulemos para o parágrafo 7º A? Porque ele traz causa de aumento de pena de 1/3, só que estas causas de aumento de pena de 1/3 trazidas pelo parágrafo 7º, elas se referem somente ao feminicídio. Então, se qualquer outro homicídio qualificado por outro motivo que não seja o feminicídio for praticado em alguma dessas situações aqui, não teremos aplicação dessas causas de aumento, certo? Muito bem. A primeira situação onde temos causa de aumento de pena de 1/3 no feminicídio é se o crime for cometido durante a gestação da vítima ou nos 3 meses posteriores ao parto. A segunda situação é se for cometido contra a pessoa, no caso a mulher, né, menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Então, você matou uma mãe na frente da filha, seja pessoalmente ou seja transmitindo via um Skype da vida, por exemplo. E se o homicídio qualificado pelo feminicídio for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Perceba que não são toda e qualquer medida protetiva, e sim as que estão nesses 3 incisos aqui, 1, 2 e 3. Beleza? Muito bem. Então, vamos agora voltar aqui. Concluímos as qualificadoras do homicídio, vimos todas elas, lembrando sempre, é muito importante que eu deixe isso bem claro para vocês, que nós estamos trabalhando aqui no nível necessário para a prova de primeira fase do exame da OAB, beleza? Então, por isso que você precisa ficar bem ciente para saber que não adianta eu ficar aqui aprofundando demais se na hora da prova não vai se exigir tanta profundidade de você, afinal, convenhamos, né? Penal é uma das inúmeras disciplinas que você tem para estudar no dia da prova. Se eles fossem cobrar com profundidade todas as disciplinas, sejamos francos, ninguém passaria, né? Eu não teria passado, você não passaria, né? Então, como eu falei no começo da aula, é muito importante que a gente trabalhe com essa consciência. A gente sempre tem que trabalhar de acordo com o nível que a gente vai enfrentar, tá? Ah, professor, mas é bom às vezes a gente pecar pelo excesso. É ótimo pecar pelo excesso. Mas mesmo pecando pelo excesso, a gente não pode ser desproporcional. Então, eu preciso que você confie no titio aqui, que a gente está trabalhando com aquelas informações quentes necessárias realmente para a sua prova de primeira fase, ok? Muito bem. Então, aqui no parágrafo 3º, nós temos a previsão de homicídio culposo, né? Aqui é quando você tira a vida de alguém sem ter querido tirar a vida deste alguém e sem ter assumido o risco de tirar a vida deste alguém. Porque se você tirou a vida de alguém querendo, você tem um homicídio doloso por dolo direto. Se você tirou a vida de alguém não querendo, mas assumindo o risco, você tem um homicídio doloso por dolo eventual. Se você tirou a vida de alguém não querendo e nem assumindo o risco, então nós temos o homicídio culposo, beleza? Você agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia e acabou tirando a vida de alguém, repito, sem ter querido e sem ter assumido o risco. Muito bem. Parágrafo 4º. Detalhe. Esse homicídio culposo aqui, ele não é cometido na direção do veículo automotor. Porque se o homicídio culposo for cometido na direção de veículo automotor, aí o crime é o do 302 do Código de Trânsito brasileiro, certo? Muito bem. Alexandre, e se for doloso na direção do veículo automotor, vai ser do Código de Trânsito também? Não. O Código de Trânsito ele não traz homicídio doloso. Então, homicídio doloso
não importando se foi ou não na direção de veículo automotor, é 121 Código Penal. Agora, se for culposo o homicídio, aí a gente tem, se for na direção do veículo automotor, 302 do Código de Trânsito. Se não for na direção do veículo automotor, é homicídio culposo, parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. Muito bem. O parágrafo 4º traz situações de aumento de pena. Tá? Primeiro vamos ler o que nos diz a letra da lei. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Preste atenção. Aqui nós temos causas de aumento de pena de 1/3. Só que nós temos umas para homicídio culposo e outras para o homicídio doloso. As do homicídio culposo não se aplicam para quando o homicídio é doloso e as do homicídio doloso não se aplicam para quando o homicídio é culposo, beleza? Então, no caso de homicídio culposo ser praticado como resultado de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, nós vamos ter esse aumento de pena de 1/3. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima ou não procura diminuir as consequências do seu ato, atropelou uma pessoa e fugiu, por exemplo, e a pessoa morreu, o homicídio culposo terá aumento de pena de 1/3. O mesmo se dá se o homicídio culposo também for cometido e o sujeito fugir para evitar a prisão em flagrante. Então, nesses casos, a pena do homicídio culposo é aumentada de 1/3, certo? Agora, se o homicídio for doloso, aí a pena é aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, né? É o que a gente chama de homicídio etário de idade, certo? Lembrando que, se o homicídio qualificado for por feminicídio, a gente, por motivo de idade, aplica a causa de aumento do inciso 2 do parágrafo 7º-A, e não aqui a do parágrafo 4º. Esse aumento de pena aqui do parágrafo 4º é para todos os homicídios dolosos, exceto feminicídio. Se for feminicídio, a gente aplica o parágrafo 7º, inciso 2. Beleza? Muito bem. Vamos para o parágrafo 5º. O parágrafo 5º traz uma possibilidade de perdão judicial, certo? Veja bem, o perdão judicial, como o próprio nome já sugere, é um ato de clemência dado pelo juiz, né? Perdão, clemência judicial, juiz. Esse perdão judicial no crime de homicídio somente pode ser concedido se o homicídio for culposo. Alexandre, é em todo homicídio culposo que haverá essa possibilidade? Não. O juiz, após constatar que o homicídio foi culposo, ele vai verificar, no caso concreto, se as consequências da infração atingiram o agente de forma tão grave que a sanção penal se tornou desnecessária, porque é disso que se trata o perdão judicial. O perdão judicial não exclui o crime. O crime existiu, a autoria está provada. O que se vai buscar é que a pena não seja aplicada. Então, a gente tem um caso muito famoso, é muito antigo também, mas é muito famoso porque envolve uma pessoa famosa, uma personalidade, uma celebridade bastante conhecida. É uma atriz da Globo, eu não lembro agora o nome dela, mas muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, ela acabou tirando a vida do próprio filho. Obviamente, ela não quis fazer isso, obviamente, ela nem teve postura de assumir o risco, foi realmente um acidente, né? E aí ela foi processada, salvo engano, por homicídio culposo e foi concedida a ela o perdão judicial, porque, convenhamos, né, qual é a pena que o Estado pode vir a dar a uma pessoa que punirá ela de forma mais grave do que o fardo que ela já vai ter de carregar, de ter sido a responsável por tirar a vida do próprio filho. Por isso que o perdão judicial é uma situação onde o juiz entende que a aplicação da sanção penal é desnecessária.
Então, o juiz ele não está dizendo que não houve crime, o juiz está reconhecendo que houve crime, o juiz está reconhecendo que a pessoa praticou aquele crime, só que no caso concreto o juiz está dizendo que aquela sanção penal é desnecessária. Beleza? Alexandre, é possível perdão judicial em homicídio culposo do Código de Trânsito? É. Alexandre, é possível perdão judicial quando nós temos situações onde não há vínculo de família? Sim, também. Pode ser que você acabe causando a morte de um amigo muito querido seu. O cara não é sua família, mas era um amigo muito querido. E aquilo deixou você mais devastado do que qualquer pena que lhe fosse aplicada poderia deixar. Seria possível cogitar a aplicação do perdão judicial. Outro caso que eu já vi acontecer foi uma situação onde o sujeito ele capotou com o carro, ele estava distraído no celular, ele capotou com o carro, e aí ele ficou tetraplégico. Todo mundo que estava no carro morreu e ele ficou tetraplégico. Aí o juiz, por entender que a tetraplegia já estava sendo mais grave, já estava sendo muito grave para ele, a ponto de que qualquer sanção penal para ele seria desnecessária, que as consequências do que aconteceu já estavam punindo ele, no entender do juiz, de forma bastante grande, então o juiz aplicou o perdão judicial nesse caso, beleza? Para finalizar o crime de homicídio, nós temos o parágrafo 6º, que diz que a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, se quem comete o homicídio doloso é uma milícia, nós temos a aplicação do parágrafo 6º, esse aumento de pena, e se for por grupo de extermínio, também temos esse parágrafo 6º funcionando aí como causa de aumento de pena. Muito bem. Vamos agora para o artigo 122 do Código Penal. Nós temos novidade, né, legislativa do final de 2019 para esse crime. O artigo 122, historicamente, ele é um dos crimes que mais eram cobrados em provas de primeira fase e segunda fase também. Mas aí sempre se ensinou ele de uma forma e agora ele mudou radicalmente. Não foram poucas as mudanças que houve aqui, foram muitas. Então eu vou precisar te ensinar de acordo com as mudanças, né? Como era, não nos interessa mais. Nos interessa como é agora, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos ler o que nos diz o artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Veja, esse crime aqui sempre foi um pouco polêmico. Por quê? Porque pela redação antiga, só existiria o crime se a vítima morresse ou, se não morresse, sofresse lesão grave ou gravíssima. Se ela não morresse, sofresse lesão leve ou nem sofresse lesão, não existia crime. O fato era atípico. Eu lembro que uma vez eu fiz um post no Instagram, onde eu postei um vídeo que tinha uma pessoa que estava prestes a se jogar de uma janela, e aí se juntou uma aglomeração lá embaixo e começaram a gritar, pula, pula, pula. Aí a pessoa não pulou, os bombeiros chegaram a tempo de puxar ela de volta ao cômodo. E aí eu perguntei que crime aquelas pessoas que estavam lá embaixo, pula, 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 cometeram, e a resposta é crime nenhum. Elas não tinham cometido crime nenhum pela lei antiga. Porque, pela lei antiga, por mais que você instigasse alguém a suicídio, se esse alguém não morresse, ou se esse alguém não morresse ou não sofresse lesão grave ou gravíssima, não haveria crime, né? E aí, nesse caso, como ele nem chegou a se jogar, não houve crime. Só que agora isso mudou. Se esse mesmo fato acontecer sob a vigência dessa lei, agora existirá o crime. Por quê? Porque esse crime que era material passou a ser um crime formal. E aí você sabe que crime formal é aquele onde a consumação dar-se-á com a simples prática da conduta. O tipo penal, ele prevê conduta e prevê resultado. Mas, ao contrário do crime material, o resultado previsto é dispensável à consumação. Veja que no caso do crime de homicídio, eu falei para você que o homicídio somente se consuma quando a vítima morre. Por quê? Porque o crime é material. A consumação vai exigir a ocorrência do resultado, que no caso seria a morte da vítima lá no homicídio. Aqui agora o crime é formal. Então, se você induzir
alguém a suicídio ou a se automutilar, instigar alguém a suicídio ou a se automutilar, auxiliar alguém a suicídio ou a se automutilar, independentemente de acontecer alguma coisa ou não, você já cometeu o crime do artigo 122 na forma consumada, inclusive. Então, uma pessoa queria se automutilar, você foi, deu uma lâmina para ela. Ela pegou a lâmina, guardou na gaveta, nunca usou. Você cometeu crime? Sim, você cometeu crime. Artigo 122, na forma consumada, porque o crime agora é formal, beleza? Então, veja, naquele exemplo que eu dei, da galera que ficou pula, pula, pula. Hoje, isso acontecendo, de acordo com essa lei, aquelas pessoas que ficaram pula, 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 praticam o crime do artigo 122. Lembrando que, assim como o homicídio, o artigo 122 é crime doloso contra a vida, logo de competência do tribunal do júri. Beleza? A pena aqui do caput prevista mínima 6 meses. Você sabe quando o crime tem pena mínima menor que 1 ano, de 1 ano para baixo, perdão, é possível a proposta de suspensão condicional do processo. E quando a pena máxima não supera 2 anos, é possível a proposta de transação penal. Beleza? Muito bem. Presta atenção aqui agora, tá? O parágrafo 1º, os parágrafos 1º e 2º, eles estão trazendo circunstâncias qualificadoras. Então, veja, como eu falei, para você cometer o crime do 122, basta que você induza, instiga ou auxilie alguém a suicídio ou a se automutilar, independentemente da pessoa não fizer nada. Agora, se você induziu, instigou, auxiliou, e aí a pessoa se automutilou ou tentou se matar, e disso resultou lesão grave ou gravíssima, aí nós vamos ter o 122 qualificado na forma do parágrafo 1º, pena mínima de 1 ano, máxima 3 anos. Se você induziu, instigou, auxiliou alguém a suicídio ou a automutilação, e a pessoa efetivamente se suicidou perdendo a vida, ou se automutilou, acabou morrendo, nós vamos ter o 122 qualificado agora na forma do parágrafo 2º, pena mínima de 2, pena máxima de 6 anos. Beleza? Muito bem. O parágrafo 3º nos traz aumento de pena, a pena é duplicada, que significa vezes 2, né? Muito bem. Então, quando é que nós vamos ter uma duplicação da pena? Quando é que a pena será vezes 2 no crime do artigo 122? Inciso 1. Se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, imagina que você e seu irmão são os únicos herdeiros de uma grande herança, e aí você resolve, sabendo que seu irmão está triste, você resolve instigá-lo a suicídio, né? E aí, quando você instiga ele a suicídio, você já sabe que já existe o crime do artigo 122, né? Porque agora ele se tornou, com as modificações legislativas, formal. Se tornou um crime formal. Então, você instigando seu irmão a suicídio, você já comete o crime do artigo 122. E se a motivação da instigação for, no caso do meu exemplo, para ficar com a herança como único herdeiro, então esse motivo é torpe. Nós teríamos aí esse aumento de pena do parágrafo 3º, inciso 1, beleza? Parágrafo 3º, inciso 2. Se a vítima for menor ou tiver diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, nós também vamos ter esse aumento de pena do dobro. Esse menor aqui, entenda, idade entre 14 e menos de 18 anos, certo? Vítima menor aqui é 14 para cima até antes de completar 18. E no que tange a capacidade de resistência, aqui é capacidade de resistência diminuída. Porque como a gente vai ver daqui a pouco, se a vítima for menor de 14, a gente vai ter um outro tratamento. E se a vítima não tiver capacidade de resistência, não estou falando de diminuição dessa capacidade, estou dizendo que se a vítima não tiver capacidade zero de resistência, o tratamento também vai ser diferente, beleza? Então, aqui, para esse aumento de pena do parágrafo 3º, inciso 2, quando se fala em vítima menor, é 14 até antes de 18. E quando se fala em capacidade de resistência, aqui estamos falando em diminuição e não ausência,
Beleza? Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro. Veja que aqui não é vezes 2. Aqui é até o dobro. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então veja que os parágrafos 3º, 4º e 5º eles trazem aumentos de pena diferentes. Parágrafo 3º, dobro. Parágrafo 4º, até o dobro. E parágrafo 5º, em metade, né? Mais metade. Muito bem. Aí nós chegamos nas situações especiais aqui dos parágrafos 6º e 7º. Veja bem. O parágrafo 6º está dizendo que se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo, ou seja, o 122 qualificado porque a vítima sofreu lesão grave ou gravíssima, no caso, se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resultar em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, veja que aqui está se falando em menor de 14 anos, por isso que eu disse que aqui, nessa situação, é de 14 até antes de 18. Porque se for menor de 14, ou a pessoa não tiver o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência, aí nós vamos ter o crime do artigo 129, parágrafo 2º. Veja que aqui o legislador está dizendo que o crime não vai ser o 122. O crime vai ser o 129, parágrafo 2º. Isso aqui é uma desclassificação legislativa. O próprio legislador está dizendo para você qual será o crime acontecido na situação de a vítima sofrer lesão gravíssima e sendo ela menor de 14 ou não tendo capacidade de resistência. Beleza? E o parágrafo 7º diz que se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, que é quando ocorre morte, né, havendo morte, resultando morte da vítima, sendo a vítima menor de 14 ou não podendo ela oferecer resistência, não tendo capacidade de resistência, aí o crime vai ser de homicídio. Outra situação de desclassificação legislativa. Então imagina que você instigou alguém a suicídio, esse alguém é menor de 14, aí esse alguém menor de 14 foi e morreu. Qual vai ser o seu crime? 121. Está aqui dito pelo parágrafo 7º. Tudo bem, gente? Tranquilo isso. Beleza. Vamos agora para infanticídio. Artigo 123, que nos traz a seguinte redação. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Certo? Pena detenção de 2 a 6 anos. Gente, vamos lá. Primeiramente, observe que o crime de infanticídio é o que a gente chama de crime bipróprio. Por quê? Porque somente pode cometer esse crime mãe e somente pode ser vítima deste crime o filho desta mãe. E não é qualquer filho. É durante o parto ou logo após. Por exemplo, eu, já com a minha idade, 33 anos, eu não posso mais ser vítima de infanticídio, ainda que minha mãe me mate, né? Porque não estamos mais durante o meu parto, nem logo após ele. Não é isso? Muito bem. Outra observação muito importante é que é possível se falar em infanticídio quando a morte se dá logo após o parto ou durante o parto. Durante o parto, a gente diz que o ser é nascente. Logo após, a gente diz que o ser é nascido. Então, muita gente acha que, por exemplo, somente pode haver crime de infanticídio se a criança já houver sido expelida. Não. Por quê? Porque, veja, nós vimos, quando eu comentei do homicídio, que se a vida cessada for intrauterina, o crime é aborto. Se for extrauterina, e você mata essa vida extrauterina, a depender do caso, pode ser homicídio ou infanticídio. Né? Vai depender do caso concreto, das circunstâncias do caso concreto. Mas pense comigo. Quando é que a gente considera que a vida deixa de ser intrauterina e passa a ser extrauterina? Essa pergunta tem relevo. Porque se a vida, enquanto a vida for intrauterina, o único crime possível de praticar contra ela é aborto. Certo? Então veja bem, a vida deixa de ser intrauterina e passa a ser extrauterina com o início das dores do parto.
Por isso que, quando iniciadas as dores do parto, já se diz que se está durante o parto. E aí qualquer morte com relação àquele ser não é mais aborto. Pode vir a ser infanticídio ou homicídio, a depender do caso. Eu digo a depender do caso porque, para ser infanticídio, a mãe tem que estar sob influência do estado puerperal. Estado puerperal, que é uma variante da depressão pós-parto, que é onde a mãe ela tem o desejo, a intenção de matar o próprio filho. É claro que, nesse caso, a mãe não está normal, né? Ela está acometida por uma perturbação psicossomática e aí, por isso, ela vai querer matar o próprio filho. Aí você pensa, professor, mas nessa situação, como ela não está em si, ela não deveria responder. Se não existisse o crime de infanticídio, ela não responderia, porque a gente aplicaria para ela uma causa de exclusão de culpabilidade. Mas o problema é que o crime de infanticídio existe justamente para pegar essas situações. Então, o interesse do Estado, pelo menos no papel, é realmente punir a mãe que mata o próprio filho durante o parto logo após, se ela estiver sob influência do Estado, ainda que ela esteja sob influência do Estado puerperal, certo? Muito bem. Como nós vimos, esse crime é próprio, então a lei exige uma qualidade especial do sujeito ativo, no caso aqui a pessoa tem que ser mãe, e tem que ser durante o parto logo após, só que é perfeitamente possível, preste atenção aqui agora, porque isso já caiu em prova, é perfeitamente possível que outra pessoa responda por infanticídio. Pode ser o pai, pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser o vizinho, pode ser um estranho, desde que esse alguém haja em concurso com a mãe, conhecendo a condição da mãe em puerpério. Aí, nesse caso, a gente vai aplicar aquele artigo 30 do Código Penal, e aí a condição pessoal de mãe em estado puerperal vai se comunicar para o comparsa, de modo que os dois responderiam por infanticídio. Tanto a mãe que está em estado puerperal, quanto a pessoa que não está em estado puerperal, mas agiu em conjunto com a mãe. Aí você pensa, mas isso é injusto, porque a pessoa que não está em estado puerperal, ela deveria impedir. Concordo com você. Mas a gente tem essa previsão no artigo 30 de comunicabilidade de condição pessoal, que é elementar do crime, então tem que fazer isso. É a mesma lógica de uma pessoa que não é funcionário público, que pratica um crime próprio de funcionário público em concurso com funcionário público. Ela vai responder como se funcionário público fosse. Aqui é a mesma coisa. Beleza? Outra situação que já caiu em prova de primeira fase de OAB é a mãe que está em estado puerperal, logo após o parto, se dirige ao berçário e mata uma pessoa achando que mata um bebê achando que aquele bebê é o filho dela, quando na verdade o bebê era filho de outra pessoa, né? O que acontece nesse caso? Nesse caso, houve um erro de tipo acidental sobre a pessoa. E aí o que a gente aprende lá na parte geral do direito penal? Nesse caso, a gente vai considerar, a pessoa vai responder pelo crime que praticou, que quis praticar e praticou, mas a gente vai considerar as características da pessoa que se queria atingir e não de quem efetivamente foi atingida. Então, se ela queria matar o próprio filho, embora tenha matado o filho de outra pessoa sem saber, a gente vai levar em consideração as características de quem ela queria, que era o filho dela. Então, ainda assim, ela responderia por infanticídio, por aplicação do Instituto do Erro de Tipo Acidental, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Beleza? Bom, pessoal, para podermos encerrar os crimes contra a vida, próximo passo é entrarmos nos crimes de abortamento. Mas vamos fazer isso a partir do próximo bloco. Um abraço, até já.